Olá, sejam muito bem-vindos ao Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e comigo está João Carlos de Freitas. Seja bem-vindo, João. Tudo bem? Ô, Carol, mais uma vez, tudo bem? Bom Que dia, boa tarde, bom. boa noite. Isso aí a gente deixa a critério, né? E qual a boa Bom, história de hoje? a gente tem viajado, outro dia viajamos para Túnel do Tempo 63. 63. Hoje vamos um pouquinho mais adiante, mas é longe também, hein? É longe. Eu não sei se é do seu tempo. Não, você não era nascido. Só falta essa, né? Em 63 eu também já não era Você não era nem nascida. projeto ainda, né? Mas em 78 você já era? Não, que isso, Não. ainda tinha, né? Tinha Um tempo. pouquinho para frente, não é tão muito para frente, não. Não, vamos deixar pela década de Deixa 78, isso. né? Mas você é muito menina ainda, né? Não era nascida. Você não viu o Guarani ser campeão brasileiro. Não vi. Não vi. Mas foi campeão brasileiro. Acreditem, Estou sabendo que sim. O Guarani tem um título de campeão brasileiro. A nossa história é muito ligada a isso aí, né? Ao título do Guarani de 1978. Que ninguém esperava, né? Quando que a gente poderia supor, né, naqueles anos, embora os anos 70 eles já apresentassem uma ascensão das equipes do interior de São Paulo, né? Um advento assim. Acho que eu já andei contando essa história. Eu não contei aqui, mas nas crônicas tem lá a presença do Ripoli, né, lá de Piracicaba, né? Aqui em São Paulo ele foi um cara que deu um up assim no futebol do interior de São Paulo. Sim. Então foram exatamente na era Ripoli e os clubes começaram a ascender, né? 15 foi vice-campeão em 76, depois vem o Botafogo de Ribeirão, 77 a Ponte, 77 com o Corinthians, aí culmina com o título do Guarani, 1978. Mas é claro que quando começou o campeonato isso era impensável, né? O Guarani, na verdade, não entrou como não entraria. Favorito. Também não entrou com cabeça de dizer, não, vou ser campeão. Entrou aquela história para fazer uma boa campanha. Mas o time era muito bom. O time casou, né? Parece que caiu todo Deu mundo. uma liga. Caiu todo mundo aqui, né? Acho que eu já te contei também. Lá no Rio de Janeiro, os comentaristas, né? O João Saldanha, que era também um cara potente, ele exigia que a seleção brasileira fosse formada com base no Guarani e na Ponte Preta, que eram os dois grandes times do Brasil, ele achava, né? Então era esse o status, né? Esse foi o status que nós chegamos. Mas 78 tem uma história curiosa que muitos dizem que daí nasceu o impulso para o campeonato. Os ex-jogadores falam isso, né? Às vezes você encontra ex-jogador por aí que participou, Careca, né? E tantos aí, o Gersinho, Manguinha. Você encontra essa turma aí e eles contam esse fato também e falam que aí que nasceu como é que vai falar? Aí que nasceu a chama do campeão, né? Olha só. Aí. O que aconteceu em 1978? O Guarani formou um time mesclado com garotos, né? Os garotos da base. Ele tinha Mauro, que era da base, tinha Miranda, que era da base, Renato, grande Renato, Careca, esses eram titulares. Mas tinha Gersinho, tinha Manguinha, tinha outros jogadores que compunham o elenco. Eram todos meninos tirados da base. Só cobra, né? Os nomes que eu falei aqui, só tinha cobra. E aí ele trouxe de Belo Horizonte, do Cruzeiro, o Zé Carlos. O Zé Carlos era o volante, médio volante, e era considerado um dos melhores do Brasil. Já era veterano quando chegou ao Guarani, claro, né? Já era veterano, já tinha praticamente feito a sua carreira, mas tinha muita experiência, participou de grandes times do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro teve time assim de ser melhor da América do Sul. E o Zé Carlos participava como protagonista, né? Um volante. Quem viu o Zé Carlos jogar, meu Deus do céu, um jogador perfeito, né? Passava direitinho, tinha a técnica do desarme, né? Seu pai adorava, né? Seu pai não trabalhou com ele, claro, né? Mas seu pai sabe a história deles. E ia adorar, né? Trabalhar com ele. Um pouco antes, em 74, o meu pai ainda jogava no Guarani. Você lembra bem disso, né? Não, né? Ele era meia.
E jogava bem, viu, Carol? Jogava. Ele não era bobo, não. Sabia. Ele era muito habilidoso. Meu pai jogou muito tempo de futebol de salão. Salão, né? Você deve ter visto seu pai bater uma bolinha assim na pelada, né? Sim, sim. Tinha jeito, né? Tinha. Vadão. Tinha um certo talento. Vadão, que é o pai da Carol, né? Tem gente aí, mas Vadão. Não, Vadão é o pai da Carol, né? Um grande ex-treinador, Oswaldo Alvarez. E por isso que a gente brinca muito com a Carol aqui sobre as coisas que você viveu com seu pai, etc. E eu falei do Zé Carlos, que seu pai teria realmente muito prazer em trabalhar com ele. Seu pai trabalhou com grandes volantes também, acompanhando muitos bons volantes. Mas o Zé Carlos, naturalmente, teria enriquecido, assim, né? Dentre eles, o quê? Fabinho, Mineiro, trabalhou com seu pai. Sim. No próprio São Paulo, né? Enfim, trabalhou, sabia, né, o caminho das pedras. E o Guarani começou bem a primeira fase do campeonato, classificou para uma segunda fase. Aí, quando começa a segunda fase, que era tudo estendido, né? Não vou explicar aqui o formato, que é tão complicado, não era como hoje, pontos corridos, era uma fase, daqui a pouco classificava, enfim. Aí, na segunda fase, já apurou um pouco mais, então eram times melhores, né? O campeonato era bem inchado, então aqueles mais mal preparados aí iam caindo fora e ficavam os que estavam melhor. Claro que o Guarani ficou. E a estreia do Guarani na segunda fase foi em Belém do Pará. E, menina, teve um desastre esportivo ali em Belém do Pará, né? Assustou. Porque o Guarani foi jogar contra o Clube do Remo e o Clube do Remo meteu 5-1. Nossa. E deu um baile, um vareio. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu com a criançada, né? Foi lá no Mangueirão o jogo e tinha acabado de ser inaugurado, porque esse jogo foi em maio de 1978. Em março tinha sido inaugurado o Mangueirão, que é esse bitelão que nós hoje acompanhamos lá, que joga o Paysandu, joga o Clube do Remo também. Então era um estádio badalado, né? O Brasil inteiro assim prestou atenção, ficou badalado. E o Guarani não sei se assustou com o tamanho, a torcida, né? Tinha lá uma torcida considerável, mas assustou, a molecada assustou, tomou 5. Só no primeiro tempo deu 3-0 para o Clube do Remo. E depois mais 2 no segundo tempo. E o Careca descontou. O Careca fez o chamado... Já ouviu falar de gol de honra? Salva a sua honra, né, cara? Então, o Careca fez o gol de honra. Mas ali, Carol, o centro da história, né, que ele aparta um pouquinho da trajetória do Guarani, é um centroavante do Remo chamado Bira, sabe? Ele fez 5 gols. Os 5 gols do Remo foram dele. Olha só. Então, isso aí chamou muita atenção. Ele era bom jogador, grandão, viu o Bira jogar, grandão. Esse tipo de centroavante assim que preenche a área, né? Quem é que a gente poderia hoje dizer que é? O Pedro, né? Grandão, não é mesmo? Sim. Pedro que você conhece. Ele era desse tipo assim e se virava, era um oportunista, tanto que ele fez 5 gols. E foi um recorde. O cara fazer 5 gols numa partida do Campeonato Brasileiro, ninguém, nem o Pelé, ninguém. Será que ninguém bateu essa marca? Acho que bateu. Difícil. Ah, é? Aí o que aconteceu? Em 1997, agora há pouco, lá em Araras. Olha. Araras não, foi no Rio de Janeiro, mas foi contra a União São João de Araras. Foi o Edmundo. O Vasco ganhou de 7-1 do União São João de Araras, que estava muito mal, e o Edmundo fez 6. Olha, então tivemos o recorde batido. Bateu o recorde. Mas você vê quantos anos durou? Olha, né? De 78 a 97. A 97, eu sei que é boa de conta, dá 19 anos, é isso, né? Tá vendo? Isso. 19 anos. Então, por 19 anos, o Bira era lembrado, né? Assim como o Roberto Dinamite é lembrado porque ele é o maior artilheiro do campeonato, o Bira era lembrado porque tinha feito 5 gols em uma partida justo contra o Guarani. Então, ficou aquela, né? Com aquela marca. E tanto que o Bira, depois daquele jogo, o Brasil inteiro queria, né? Os grandes times, porque ele também fez um bom campeonato. Ele terminou o campeonato, se eu não me engano, com 15 gols. Não era fácil fazer 15 gols no campeonato brasileiro. Ele terminou com 15 gols. Então, ele chamou muita atenção.
Chamou muita atenção. Todo mundo queria o Biraburro. E principalmente o Flamengo. Eu falei Biraburro, não era para falar agora, era para explicar o apelido. Aí, em vez dele ir para o Flamengo, ele foi jogar no Inter de Porto Alegre. Né? Isso no fim de 79, foi 78, 79, ele vai jogar no Inter de Porto Alegre. Mas lá ele foi bem também, foi campeão brasileiro. O Inter foi campeão brasileiro, ele foi junto, o time do Falcão. Jair, né? Falcão, aqueles grandes jogadores, e ele estava no meio como atacante. Então, ele fez sucesso, se tornou ídolo também lá em Porto Alegre. Mas, por que Biraburro? Aí é que vem. Biraburro era assim, era Biraburro, era na boca de todo mundo, ficou muito popular. E todo mundo achava que Biraburro era por causa da característica dele, porque é muito comum você ver, às vezes, um centroavante, camisa 9, fazedor de gols, artilheiro, mas que não é habilidoso, então as pessoas chamam de burro. Né? Eu já vi muito, o Flávio, do Corinthians, era chamado assim, o Dario, né? O Dadá Maravilha, mas é burro, o povo tinha essa mania. Então, todo mundo achava que ele chamava Biraburro por causa da característica dele, que, de fato, ele não era craque, mas ele era muito bom centroavante. Mas não era isso. Isso aí era o seguinte, naquela disputa entre Flamengo e Inter, para ele se transferir, que o Flamengo queria, ele não quis o Flamengo, né? Interessante, ele não quis ir jogar no Flamengo. E ficou público isso que ele declarou. E ele quis jogar no Inter. Então, como o carioca é muito debochado, sempre foi debochado, hoje menos, viu? O carioca foi mais debochado, era mais gozador. Aí a torcida do Flamengo começou a chamar então de Biraburro. É burro, porque não aceitou a proposta do Flamengo e foi jogado no Inter. Aí ficou. Pegou o apelido. Eu trabalhei na imprensa comentando jogos dele e a gente mesmo falava, Biraburro, porque todo mundo entendia que era o Biraburro. E ele fez os 5 gols que perdurou esse recorde, arrebentou com o Guarani. Muito bem, acabou o jogo, foi lá em Belém, o Zé Carlos, que nem jogado tinha esse dia, ele estava, acho que com uma lesão, então ele estava de fora. Jogou o Manguinha, que era o reserva, muito bom jogador de Bragança, que foi campeão também junto. O Zé Carlos ficou preocupado com os meninos e tal. Então, o que é que ele fez? Ele chamou os meninos na segunda-feira, todos, para uma reunião, o time todo, na casa dele, que era um apartamento, aqui na Princesa do Oeste, ali perto do campo mesmo. Mas era um apartamento bom, né, amplo, assim. Então, é mais ou menos do tipo do seu, assim, grandão, assim, né? Mais de 100 metros quadrados, tudo que acomoda festas com tranquilidade. Muitas festas. Que dá para queimar o micro-ondas, né? Isso aí foi uma pipoca ruim que eu peguei. O problema era a pipoca. Não era eu. Atenção, viu? A Carol, outro dia, foi fritar, foi cozinhar. Como é que fala? Fritar, assar estourar a pipoca. Estourar a pipoca no micro-ondas, quase incendeia o prédio lá. Né? Nossa, João, tá me expondo. Você esqueceu, né? Acabou. Não, eu coloquei o que estava na instrução, mas não deu certo. O manual não estava correto. Não estava. Acho que o manual estava errado. Então, o apartamento do Zé Carlos era assim, né? Podia também queimar o micro-ondas lá, que a fumaça não ia atrapalhar tanto. Então, foi lá o time todo, né? Os meninos todos foram lá. E aí o Zé Carlos, claro, né? Ele aproveitou a reunião, foi um jantarzinho e tal, para conversar, pôr as coisas no lugar. Mas o Zé Carlos, ele tinha uma habilidade que, puxa vida, né? Eu convivi muito pouco com o Zé Carlos, mas quem conviveu com ele devia adorar. Ele fazia uma caipirinha daqui, ó. Olha só, podia ser um dos meus melhores amigos. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, o que ele fez aquele dia lá, Carol, para receber os meninos? Ele preparou uma caipirinha, né? E você sabe, jogador de futebol, né? Não bebe, né? Né? Não bebe. Mas ele também não escondeu, não. Foi lá, falou para o treinador, para o Carlos Alberto Silva, né? E até pediu para o Carlos Alberto não ir à reunião, porque ele achava que era importante só os jogadores. Só o Tem muito disso, né? Claro. No futebol, né? Jogadores conversarem e resolverem. Aí os jogadores foram tudo e ele fez a bendita caipirinha. Mas foi um sucesso a caipirinha. Até hoje, Careca, todos eles aí, Gersinho, Renato, todos eles se lembram da caipirinha do Zé Carlos, que já morreu, todo mundo sabe, né? O Zé Carlos não está entre nós.
mas a caipirinha fez muito sucesso. Conclusão, o pessoal adorou a caipirinha, bebeu, conversaram e se comprometeram, né? Assumiram um compromisso de melhorar a performance e não passar mais a vergonha que tinham passado lá contra o Remo. O Remo. Aí veio o próximo jogo, o Guarani jogou em Caxias, meteu 3-0. Aí foi indo. Foi indo. E o Zé Carlos, como o líder da equipe, né? Ele era chamado de pai, né? De paizão, porque ele era muito calmo. Nossa Senhora, o Zé Carlos era, sabe, ele para mover um celular assim era 2 dias. Ele era mineiro, mas aquele mineiro mesmo da gema, né? Mineiro Sim. tranquilo, que quisesse se dar bem com o Zé Carlos, não apressasse ele. Mas é sempre boa conversa, mineiro bom de falar, um cara bom de resenha. Nossa, quem conheceu o Zé Carlos, sem dúvida, tem muita saudade dele. Aí o Guarani ganhou aquele jogo, o time se encaixou. E o que aconteceu? Eles resolveram que toda segunda-feira, após as partidas, iriam se reunir na casa, no apartamento do Zé Carlos, e fazer o que fizeram, né? Regados pela caipirinha. Eu acho que o que motivou foi a caipirinha. E o Zé Carlos fazia mesmo. E assim foi, Carol. Assim foi. O Guarani foi passando de fase, foi passando até chegar nas fases agudas, né? Contra Sport, Vasco, Palmeiras. Se classificou em Porto Alegre, num jogaço, ganhou do Inter lá dentro de 3-0. Mas era assim. Ganhava, perdesse no domingo, geralmente os jogos eram aos domingos. Na segunda-feira, que era folga, né? O encontro era no apartamento do Zé Carlos com uma caipirinha. Ainda bem que caipirinha não era considerado doping, né? Não era considerado doping, era um prazer beber. Mas a caipirinha do Zé Carlos devia de ser muito boa mesmo. Eu nunca tomei, mas devia de ser mesmo fora da curva, né? Então, de tantas coisas que você vê no futebol, porque a tática, porque o jogador, porque o treinador e tal. Não. O Guarani foi campeão brasileiro por causa da caipirinha do Zé Carlos. Um ótimo motivo. Não sou eu que vou discordar disso. Essa é a história verdadeira. Essa é a história que tem que ficar. Campeão por causa da caipirinha do Zé Carlos. Muito bom. Ou se você gostou dessa história e gostaria de revê-la ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. E não esqueça de compartilhar com seus amigos que também adoram uma boa resenha regada à caipirinha. Até a próxima!